tudo bem com vocês? Sou o professor Leno da Camerata Jovem Beethoven e hoje introduziremos um assunto bem interessante que são os tipos de formação musical. Tá? Então são muitos os tipos de formação musical e vamos trabalhar durante essas aulas alguns deles e apontar algumas das suas características, alguns pontos específicos desses tipos de formação musical. Então, vamos lá? Então esse é um assunto bem amplo e hoje falaremos de um tipo específico, que é o coral. Uma definição simples de coral é um grupo de pessoas, independente de gênero ou faixa etária, que se reúne para fazer música onde o canto é o instrumento principal, onde a voz é o instrumento principal. Tá? Dessa maneira a gente consegue diferenciar tipos específicos dessa formação musical. Por exemplo, um coral infantil, onde a gente só tem crianças cantando. A gente pode ter um coral masculino, um coral feminino, um coral trans, independente de gênero. A gente pode ter um coral misto, onde vários gêneros ali se reúnem, tá bom? Então são tipos diferentes, mas com o mesmo intuito, onde a voz é o instrumento principal. Temos também os corais profissionais, os corais amadores. Isso a gente vai diferenciar se o coral for remunerado, se os músicos, os cantores e as cantoras são remuneradas ou se eles têm um nível musical avançado, intermediário ou iniciante. Tá? Então são esses os tipos que a gente tem dessa formação musical. Então as pessoas se reúnem para fazer música e além dos conhecimentos musicais, aqueles como afinação, como a forma que a gente coloca a nossa voz, leitura de partitura, outros conhecimentos estão por trás. Então, por exemplo, a sociologia. Né? A sociologia ela está presente porque temos ali relações sociais. Né? Toda semana as pessoas estão se encontrando no coral, como em muitas formações musicais, né? Outras que a gente vai trabalhar durante essas aulas. Então, esse conhecimento social, essa troca de experiências, né? Essa convivência. Outro conhecimento é a musicoterapia. Né? A gente trabalha a música como uma forma de se conhecer, de conhecer fisiologicamente o nosso corpo, né? Toda a estrutura vocal, as pregas vocais. A gente está trabalhando conceitos de diafragma, então respiração é uma forma correta, né? Da gente emitir a nossa voz. Bom, então agora nós vamos trazer alguns conceitos mais específicos do coral. Nós temos o coral uníssono ou jogral, onde todos cantam uma voz apenas. Tá? E nós temos também o multivocal, onde são linhas diferentes, são vozes diferentes. Poxa, mas é claro que, imaginem, nós temos um grupo de pessoas onde todas elas têm vozes diferentes, no sentido de timbres diferentes, cada um tem um tipo específico de voz. Tá? Mas aqui a gente considera a voz como linhas melódicas mesmo. Então, por vezes, temos a mesma letra, mas vozes diferentes. Né? Aquela mesma história, por exemplo, quando a gente traz para um conceito mais regional, né? Da música sertaneja, por exemplo, onde nós temos ali um cantor que faz a primeira voz e a segunda voz. Tá? Então, a primeira voz é a melodia principal. A segunda voz ela complementa essa primeira voz. O coral não é diferente, mas no coral nós trabalhamos mais de duas vozes, né? Temos 6 vozes, tudo vai depender. Independente do número de pessoas, nós temos 6 linhas melódicas ali sendo trabalhadas, ou até mais, dependendo do coral. Nós temos também uma classificação vocal, tá? Onde as vozes elas serão classificadas de acordo com a sua tessitura musical. Bom, o que é uma tessitura? Então a tessitura é o tamanho da extensão da sua voz. Tá? Se você canta mais grave, até a região mais aguda, esse limite ele se chama tessitura. Então a sua tessitura vocal vai ser esse limite, tanto grave quanto agudo. Então essa região que está entre esses limites. Tá joia? Bom, eu vou colocar aqui para vocês os tipos de vozes, tá? De acordo com uma classificação vocal. Nós temos a voz soprano, a voz mezzo-soprano, a voz contralto, tenor, barítono e baixo. Temos também subdivisões dessa classificação, tá? Mas basicamente são essas 6 vozes. Tá?
Então nós temos composições diferentes também é, nas formações de coral. Por exemplo, um coral a quatro vozes, um coral tradicional a quatro vozes, nós temos soprano, contralto, tenor e baixo. Tá? Então essas duas ali, a mezzo-soprano e a barítono, elas já não fazem parte desse tipo de coral. Temos o coral a seis vozes, onde todas essas estarão. Temos coral de três vozes, por exemplo, onde nós temos vozes masculinas e soprano e contralto. Então isso varia muito, vai depender muito do grupo que você tem, das pessoas, da tessitura vocal delas, tá bom? Então uma coisa que é bem legal do coral é que cada um tem a sua função no grupo, tá? Já que as pessoas têm vozes diferentes, se você você tem essa importância, né? Essa relevância, a sua voz é muito importante para aquele grupo funcionar bem. Tá? Se a gente está trabalhando um coral infantil, por exemplo, onde nós temos ali minimamente uma diferenciação de crianças que cantam com uma voz mais grave e uma voz mais aguda, a gente está só trabalhando vozes em oitavas diferentes, tá? Mas temos ali um coral em uníssono, né? Onde a gente tem a mesma nota, a gente tem a mesma voz, só em oitavas diferentes. Bom, galera, então o intuito dessa aula era justamente introduzir esse assunto, trazer alguns conceitos básicos que são trabalhados no coral. Então, no decorrer dessas aulas, eu vou trazer um pouquinho desses tipos de formação musical. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal da Camerata, fica em casa com a Camerata e a gente se vê na próxima aula. Abraço!